O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite. É um prazer para mim, né, ter a oportunidade de fazer essa palestra aqui no Cresce. E o que eu queria falar para vocês é essa questão do... Quando a gente fala, né, a Eliane falou, quantas pessoas vieram, podia vir mais gente. Poderia ter uma pessoa aqui que é importante. Cada pessoa é importante para a gente, né? Então, e a gente que sabe aquilo que nos motiva a sair de casa, a buscar um conhecimento diferente, algo que as pessoas têm a oferecer. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, o esforço que vocês estão fazendo para estarem aqui agora, neste momento. Que no final do dia a gente quer mais é descansar, ir para casa, e vocês estão dedicando esse tempo aqui. Tá? Agradeço muito. Bom, o nosso tema aqui, muito além de vender, é preciso se comunicar, se posicionar e se diferenciar no cenário atual. Carol, tá ligado? Sim, desculpa. Agora. Tudo aquilo que não conhecemos nos aprisiona. Vocês concordam com isso? Tudo aquilo que eu não conheço me aprisiona. Porque eu não sei o que vai ser. Né? Aquilo que eu conheço, eu posso temer aquilo que eu conheço. Mas quando eu não conheço, e se eu tiver que ter contato, se eu tiver que estar diretamente com aquilo, vai me aprisionar de alguma forma. Aqui são os principais clientes. Em Birigui, atualmente, né, eu atendi esses dois clientes, Birigui Fixadores e Kid Company. Eu sou mineira, vai fazer 3 anos que eu moro aqui em Birigui. Aqui em Birigui. Não sei se vocês já perceberam o sotaque aí, mas vocês vão ver, né? Então, eu tenho a primeira vez, né, que aqui em Araçatuba, eu fiz também um projeto para o pessoal da área de calçados, mas foi lá em Birigui. Mas para aqui em Araçatuba estou estreando esse trabalho, muito contente, né? A Eliane já falou aqui a minha apresentação. Tem uma coisa que eu gostaria muito de falar, e é por onde nós vamos começar, que é sobre a PNL. Alguém aqui conhece a PNL? Já ouviu falar? Programação neurolinguística? Por que eu vou falar um pouquinho dela antes de começar? Porque toda mudança, ela depende daqui, olha, da nossa mente, da nossa forma de pensar. Você não muda nada se você não tiver consciência da importância da mudança. Isso para qualquer área da vida, tá? Até mesmo uma atividade física que você vai fazer, se você não sabe o resultado que você vai ter, como que você vai fazer? Né? Você vai com a manada, todo mundo está fazendo exercício, eu tenho que fazer exercício também, mas o que esse exercício vai me proporcionar? O que ele vai causar em mim? Que resultado que ele vai trazer? Então, isso vem da consciência. Né? Eu tenho que aumentar a minha carteira de clientes. Mas o que me faz levar a pensar que eu tenho que aumentar a minha carteira de clientes? Tudo que a gente vai fazer precisa, primeiramente, da consciência. E a programação neurolinguística, ela trabalha essas 3 áreas, que é a neurologia, a mente e como pensamos, a linguística, né, que usa a linguagem, de que maneira ela nos afeta, e a programação, de que maneira sequenciamos nossas ações para atingirmos a nossa meta. Eu vou fazer um breve resumo aqui de como que ela surgiu. Foi em 1976, 2 membros da Faculdade da Califórnia, um era professor e o outro era estudante de psicologia. Eles conversando, e do nada um virou para o outro e falou assim, mas espera aí, o que as pessoas fazem para ter sucesso? E como é que aquilo intrigou os dois, e eles ficaram assim, gente, mas... E pensando naquilo, falaram assim, vamos fazer uma pesquisa.
saíram para as ruas e perguntavam, quando viam, né, pessoas de sucesso, pessoas felizes, perguntavam: o que você fez para ter sucesso? O que você faz para ser bem-sucedido nisso? Inclusive, eles se basearam muito na... Não sei se vocês já ouviram falar, terapeuta de casal, Virginia Sattler. Ela, 98% dos casais que frequentavam a terapia dela, que faziam terapia com ela, eles retornavam, eles voltavam. Ao invés de se separar, eles voltavam. Isso é um sucesso, não é, gente? Para ela e para os casais. Então, eles também pesquisaram. E eles entenderam o seguinte: o que causou essa mudança? É preciso modelar e performar. Mas o que é modelar e performar? Se alguém consegue fazer algo, você também consegue. Se alguém consegue sucesso em uma determinada área, você também consegue. Só precisa saber quais são os mecanismos utilizados. E performar, o que é? É você triplicar os mecanismos e fazer igual ou melhor. Então, eu vi uma pessoa de sucesso. Eu quero ter sucesso também. Primeira coisa que eu vou fazer, modelar. O que essa pessoa faz para ter sucesso nessa área? Ok, agora eu vou performar. Eu vou fazer igual ou melhor que a pessoa de sucesso. Esse é o objetivo. E nós podemos dividir a PNL em 3 conhecimentos. As coisas que sabemos que sabemos. Então, tá, vou colocar como exemplo aqui. Eu sei que eu sei dirigir um carro. Beleza. As coisas que eu sei que eu sei. As coisas que sabemos que não sabemos. Eu sei que eu não sei pilotar uma moto. Que se eu pegar uma moto vai ser um desastre. Pegar a moto e sair com ela, com certeza vai dar ruim. E a terceira, as coisas que não sabemos que não sabemos. E aqui pode estar o jogo da coisa. Muitas vezes você nem sabe que sabe algo, mas quando descobre, pronto. Esse é o meu negócio, esse aqui que está o grande negócio. Aí cada um pensa, né, tem um exemplo do que pode ser. Por exemplo, eu posso não saber que não sei tocar um instrumento, acho que sei, e de repente eu pego esse instrumento e me dou muito bem, começo a tocar muito bem, e daquilo ali eu posso fazer 1000 coisas, eu posso ser bem-sucedido. Um exemplo bem, tá? Mas só para a gente ter essa noção aí do que é aquilo, as coisas que nós não sabemos. E o que difere a PNL das outras áreas? Tanto a psicologia como a psicanálise, elas buscam lá no passado o que você foi. Ah, mas todas são profissionais, todas nós devemos respeitar, né? E só estou falando aqui a diferença delas. Então, o psicólogo e o psicanalista, ele vai querer saber o que você fez lá no passado, por que você está aqui hoje. Já o coach e a PNL, não. Eles querem saber o que você está fazendo hoje, que você precisa para chegar no seu estado desejado. Então, é do estado atual para o estado desejado. Não interessa, não importa o que aconteceu lá atrás. Eu quero a mudança, eu preciso da mudança. Então, vamos lá, a partir de agora. Ah, mas meu pai me jogou pela janela, minha mãe... Não, isso aí, vamos esquecer isso. Vamos começar daqui para frente. O que a gente vai fazer para você alcançar o que você quer? Então, esse é o diferencial da modalidade. E o que a PNL faz? Ela revê a maneira de como pensamos em nossas experiências e como agimos a elas. Passamos a compreender a maneira como a nossa mente funciona. E o que é mais importante, ela nos ensina princípios simples de como dirigir a nossa mente. Podemos mudar as nossas experiências se nós estivermos satisfeitos com elas. Isso aqui, olha, é muito importante. Tudo aquilo que eu faço, que eu tenho feito. Gente, vamos levar isso tudo para o nosso campo lá profissional, tá? Para o nosso negócio. Aqui eu estou falando bem uma teoria do que é a modalidade, mas tudo que a gente fizer aqui nós vamos levar lá para o nosso negócio, para o nosso trabalho. Então, eu não estou satisfeita com a minha experiência, alguma coisa está acontecendo, eu preciso mudar. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou, se eu não estiver satisfeita, eu vou, primeiramente, o que eu falei, ter a consciência,
e, a partir daí, eu vou buscar mecanismos que vão me ajudar a fazer diferente, não voltar mais àquele erro que eu estava fazendo, cometendo. E a aplicabilidade? O que a PNL permite? Velocidade no aprendizado. Então, a partir do momento que eu desenvolvo, eu começo a ter mais velocidade, a aprender mais. Muda o que não está funcionando. Isso é importante, né? Mudar o que não está funcionando. Aprimora ainda mais o que é bom. Nos faz sentir fascinação. Usa técnicas simples. Reenquadra e ressignifica. Quando eu falo em reenquadrar, eu vou dar um exemplo aqui de o que é reenquadrar. Vamos supor que a Carol, vou pegar a Carol aqui, quando eu não começar a pegar vocês aqui, tá? Daqui a pouco, eu chamo uns aqui na frente. A Carol, ela vira para mim e fala assim, nossa, Cláudia, mas o tempo está tão ruim hoje. Eu vou reenquadrar a Carol. Eu falo assim, Carol, mas pensa bem, você não acha que, Cláudia, está chovendo muito? Ela vira e fala assim, nossa, Cláudia, está chovendo demais, o tempo está muito ruim. Aí eu vou reenquadrar a Carol. Carol, mas você não acha que ficou mais amena a temperatura? Há quanto tempo não chove? Olha como isso vai ser bom. Então, reenquadrar é isso. Eu tiro a Carol daquela situação que ela não está satisfeita, que ela não está feliz e consigo levá-la para uma outra situação. Vou dar mais exemplos aqui, que a gente fala muito em especificidade. Na PNL, a gente gosta muito de ser específico. Às vezes, uma pessoa está falando alguma coisa, a gente fala assim, espera aí, só um pouco, seja mais específico, por favor, seja mais claro. Por quê? Olha onde está a falha na comunicação. Muitas vezes, uma pessoa ela pensa uma coisa, ela já fala, e não é nada daquilo. Vou dar um exemplo. Ah, a Eliana está com raiva de mim, porque ela, com certeza, ela deve estar com raiva de mim, porque desde ontem ela não me liga. Quer dizer, eu imaginei uma coisa, eu tive um pensamento dela, eu joguei, projetei para ela uma situação que ela está com raiva de mim, porque ela não me ligou desde ontem. Aí a Cida chega para mim e fala assim, Cláudia, mas espera aí, todas as vezes que a Eliana não te liga, ela está com raiva de você? Não. Teve um dia que ela estava sem crédito. Coisa antiga, né? Sem crédito hoje. Teve um dia lá, uns 20 anos atrás, ela estava sem crédito. Ah, tá. Ah, não, é porque ela esqueceu o celular no carro do marido dela. Ah, tá. Então, você começa a pensar, peraí, as coisas não são como eu estou pensando. Eu estou criando coisa na minha cabeça. Estou dificultando para mim. Ser específico é isso, é você ser mais claro e entender quando algo acontecer com você, parar para pensar. Porque, às vezes, você cria um monstro, cria uma coisa na sua cabeça e não é nada daquilo. Então, não é fascinante? Inclusive, eu até propus para a Eliana, futuramente, se vocês quiserem, eu venho agora, eu estou dando uma pincelada, eu estou falando porquê, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso mais na frente um pouquinho, porque eu não consigo mudar nada. Eu não consigo me comunicar bem, eu não consigo me posicionar bem, eu não consigo me diferenciar, vender bem, se eu não tenho a mente boa. Se eu não estou me projetando para ser sucesso, eu não vou ter sucesso, não adianta. E ela utiliza o rapport para estabelecer a confiança, que se der tempo, a gente ainda vai falar lá na frente, que é uma ferramenta excelente. Características das pessoas de sucesso com a PNL. As pessoas de sucesso, elas sabem o que querem, têm sempre um objetivo definido em mente. Depois nós vamos falar, até esse sucesso é meio relativo. Mas o que é isso? Toda vez que a pessoa, para ter sucesso, ser bem-sucedida, ela tem que acreditar nela, é isso que a gente está falando aqui. Né? Eu tenho um objetivo em mente, se eu não tenho algo em mente, vai ficar igual aquela história lá da Alice, no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o gato, como que eu faço para chegar em tal lugar? Aonde que você quer chegar? Ah, sei. Então, pega qualquer caminho. Por isso que a gente está sempre aí errando, pega qualquer caminho para fazer qualquer coisa e tem qualquer resultado. Sabem reconhecer o que estão obtendo, têm um elevado senso de percepção, né? Sabem o que está caminhando,
mudam seu comportamento quando não estão obtendo o que desejam. Eu amo isso aqui, olha. Se eu não estou conseguindo aquilo que eu desejo, eu tenho que mudar algo. Se eu continuar fazendo, batendo na mesma tecla, não vai ser diferente. São resilientes e flexíveis. E qual que é a proposta? Quando vimos uma pessoa de sucesso, nós temos 3 opções. A primeira, admirar, reconhecer e elogiar. Nossa, que bacana, hein? Parabéns. Você mereceu essa oportunidade. A carinha de feliz. Ou sentir inveja ou raiva. Eu vou falar, não existe inveja santa, inveja boa só no esmalte. A pessoa, quando ela fala, ai, tô com inveja santa de você, é porque ela não sabe elogiar. Ela não sabe falar, seu cabelo é lindo, seu carro, parabéns, você conseguiu esse carro. É uma forma dela não te elogiar, ela fala que inveja santa é inveja boa. E a terceira opção é admirar, aprender e fazer igual ou melhor que a pessoa de sucesso. Esse é o objetivo, quando você vê uma pessoa de sucesso. Depois eu vou mandar o slide, passar para a Eliane também, se ela quiser. Tá, Eliane, você pode passar para todo mundo, que eu estou vendo o pessoal. Eu passo tranquilamente todos os slides para vocês, tá? Aí a pessoa que é o objetivo nosso aí da PNL, ó, é admirar, aprender e fazer igual ou melhor que a pessoa que tem sucesso. Mas, afinal, o que é sucesso? Diferentes coisas para diferentes pessoas. Conseguir o que você quer é sucesso. É ou não é, gente? Tudo aquilo que você consegue, que você chega, você tem sucesso. Mas ter sucesso não significa ser bem-sucedido. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Neymar. Ele teve sucesso e é bem-sucedido. Agora, tem um jogador que ele pode ter sucesso no futebol, mas ele pode não ser bem-sucedido. Então, às vezes, ter sucesso não quer dizer que você é bem-sucedido. Uma coisa é diferente da outra, né? E o fracasso? Experiência de vida é ter errado muitas vezes. E o Thomas Edison, ele tentou 10.000 vezes desenvolver a lâmpada. Aí um repórter virou para ele e falou assim, Thomas, você errou 10.000 vezes? Ele falou assim, não. Eu descobri 10.000 maneiras de como aquilo não funciona. Então, a gente tem que pensar assim, com os nossos erros. Ah, mas eu errei, eu falhei, eu fiz isso. Não, esse erro serviu para mim, para eu nunca mais falhar, nunca mais errar. E quando nós nos julgamos por ter errado, isso paralisa. Ah, não vou fazer isso mais porque eu já fiz isso. Eu já errei ali e não vou fazer mais. Se você continuar agindo como sempre agiu, fazendo o que sempre fez, sentindo o que sempre sentiu, se comunicando como sempre se comunicou, jamais irá obter um resultado diferente daquele que sempre obteve. Então, você quer fazer diferente? Quer resultado diferente? Começa a fazer algo diferente. Ou então você vai sempre obter o mesmo resultado. Aí fica, nessa parte de PNL, o convite da Eliane. Se quiserem, nós vamos aprofundar mais sobre isso. É muito interessante. É uma metodologia muito gostosa até para a gente vivenciar aí depois. A mudança está nas suas mãos. Eu vou pedir para passar para trás. Uma para cada, por gentileza. Vou te passando. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Por favor, fiquem de pé um pouquinho. Vamos colocar a folha assim, na frente. E olha só, essa folha vocês vão guardar para sempre, tá? Numa gavetinha. Esse aqui nós vamos colocar
o projeto de vida de vocês aqui, geral, tudo. Vai estar nessa folha, tá? Então, vamos colocar... Deixa só a Eliane voltar, para ela participar. Carol, pega uma também, Carol. Ah, você tem que depois... Você... Tá faltando? Então, vamos lá. Vamos colocar a mão para frente e balançar. Balancem bastante. Olha só, ela deu um movimento, não é isso? Fez um barulho. Agora, vocês vão pegar essa folha e amassar totalmente. Amassa o máximo que vocês conseguirem. Pode amassar muito, 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 muito. Agora, nós vamos abrir essa folha todinha. Estou dando trabalho. Vocês acharam que ia ficar aqui bonitinho só sentado me olhando, né? Abrir toda a folha. E vocês vão tentar aquele mesmo movimento lá do início que vocês fizeram. Barulho, aquele mesmo barulho. Será que dá? Faz? Não. O que é isso? O que isso acontece na vida da gente? Quando nós começamos a adquirir conhecimento, quando nós começamos a adquirir mudança, quando nós começamos a mudar, nós mudamos totalmente a nossa estrutura. Nunca mais essa folha vai voltar ao seu querer. Ah, mas tem o ferro de passar a roupa legal. Pode passar. Passa e depois me liga contando. Não vai conseguir. Então, é isso que acontece com a gente. Quando você se propõe a mudança em qualquer área da vida, quando você se propõe a mudança no seu trabalho, quando você se propõe a mudar você, nada mais vai voltar àquela estrutura sua. Ok? Então, podem sentar. Obrigada. Agora, eu vou fazer uma outra dinâmica aqui. Nós vamos fazer dinâmica o tempo todo, né, gente? Olha só. Vamos ver, alguém quer chutar o que é essa imagem aqui? Quem acertar vai ganhar um cafezinho lá embaixo. Alguém ouvia aí, alguém falou. Fala mais alto. Ah, então todo mundo acertou, gente? Eu achei que ia enganar vocês, todo mundo acertou. É isso mesmo. Então, eu pergunto para vocês agora, para cada um, tá? Vou perguntar geral, mas cada um reflete. Vai refletir aí. Todos, desculpa, só uma pergunta. Todos são do setor imobiliário aqui? Tem setor diferente? Se tiver... Tem também, né? Você vai pensar, cada um vai pensar no seu ramo, no seu segmento, ok? Eu vou fazer uma pergunta e cada um vai pensar aonde é que você se encontra nesta gôndola, nesta prateleira. Qual é a sua posição aqui, hoje, com o seu negócio? Quem tem imobiliária, quem tem um home office, quem trabalha no home office, quem é um corretor independente, quem trabalha na faculdade, quem é empreendedor, aonde é que você se encaixa aqui? Aí eu vou explicar para vocês o seguinte, aqui é um corredor e eu, como consumidor, eu vou passar nesse corredor. Eu, Cláudia, todas as vezes que eu vou ao mercado, geralmente eu pego aquilo que está ao meu alcance. Eu só pego lá no chão aquilo que eu não encontro aqui. Geralmente, tem uma coisa que eu só pego no chão. O que fica só no chão, no fundo, assim, embaixo, no mercado, na gôndola? Sal. Saco de lixo. E sal. Sal, gente, vocês podem olhar, vocês nunca viram. Sal, geralmente, ele vai estar no chão. E sal você compra uma vez, né, de 6 em 6 meses. Agora, o restante... O que você procura? Busca aquilo que está à sua altura. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é uma estratégia de marketing. As grandes marcas, elas colocam seus produtos aqui, olha, justamente ao alcance e pagam caro por isso.
Não é tudo igual, todas as marcas, cada uma. Não. As grandes marcas, elas pagam caro para estarem aqui, olha, neste meio. E aquela que está lá em cima, não é barato. Qualquer gôndola que não é barato para a pessoa que está expondo ali. Mas aqui, olha, é a parte mais cara. É aquela que o consumidor faz assim, compra só de olhar. As marcas que pagam menos são as que estão aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque quando você está passando, a tendência é você fazer isso. Olha. A não ser que seja algo que você realmente esteja procurando. Aí você vai agachar, você vai fazer uma... né? Mas então é isso. É por isso que eu pergunto. Como que você está nessa gôndola? Como que está o seu posicionamento hoje, o seu negócio? Está aqui em cima? Está no final? Está no meio? Ou você pode estar aqui, mas está trabalhando para chegar aqui, está fazendo algo diferente para chegar no meio, para a sua visibilidade ficar melhor. A iluminação aqui é muito melhor. Vocês podem reparar quando, vamos supor, vocês pegam um mufato. Vou pegar um mufato aqui de exemplo, que é um que eu conheço aqui. Aí você vai no... Lá a gente fala sacolão, né? Onde você tem verduras. Você pode ver que a iluminação, ela deixa os produtos muito bonitos, atraentes, não é verdade? Você vê, às vezes, um tomate, uma batata, que quando você vai olhar, aqui também não tem costume de ter muito sacolão, aqui mais é horta ou supermercado que vocês compram, mas se você vai, costuma ter um ou outro, uma loja ou outra que vende legumes, não é a mesma coisa. Por quê? Porque eles investiram, aquela iluminação ali é para chamar a atenção do cliente, para despertar a venda. E aquele cliente que coloca um legume, que coloca naquela banca ali do mufato, é diferente daquele que coloca em uma loja, não é verdade? Ele paga muito mais. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O posicionamento de vocês. Vocês vão todos os dias pensar, aonde é que eu vou estar naquela prateleira? E as principais ferramentas para mudança, como eu falei lá atrás, é a consciência do processo de melhoria. Eu preciso saber que eu preciso melhorar. Eu estou bem, mas está bem em quê? Seu concorrente também está bem. Quanto melhor você está que ele? Não inverter a ordem. Primeiro, esforço. Segundo, resultado. Mas eu estou trabalhando demais, eu estou fazendo isso. Mas para você alcançar o que você tem que fazer, você tem que ter esforço. Você tem que dedicar. Deixar a Gabriela no passado. Eu acho que tem muita gente aqui que sabe da Gabriela, não sabe, gente? Mas eu fui sempre assim. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Eu já tive cliente que falou comigo, eu fui sempre assim. Gabriela, né? Deixa a Gabriela lá no passado. Você foi, agora você não é mais. Você está aqui, vai para frente, vamos tocar para frente. Vamos seguir, porque se você não segue a manada, sabe o que acontece? Eles vão pisar em você e vão para frente, você vai ficar. Você vai morrer pisoteado. Então, esquecer o que você foi. Se você quiser voar, aprenda a sair do chão. E todo conhecimento nos transforma. Tudo aquilo que eu buscar para crescer no meu setor, tudo que eu buscar de conhecimento para saber o que está acontecendo, vai me transformar. Vai me fazer sair do chão, vai me fazer voar. O que é isso aí? Alguém sabe me falar? É uma forma bem atual, né, de comunicação. Já brincaram disso? Então, vamos lá. A comunicação eficaz. Para eu ter uma comunicação eficaz, eu preciso, primeiramente, levantar a necessidade daquela situação. Então, vamos supor, um cliente, vamos falar de um cliente. Para eu me comunicar bem com ele, eu tenho que levantar a necessidade do meu cliente. O que ele precisa? Eu não posso falar, eu vendo tal, eu tenho tal. Não, qual é a necessidade desse cliente?
que ele quer. Depois, eu vou identificar a situação, aonde é que eu posso encaixá-lo, aonde é que eu posso servi-lo, o que eu posso fazer para atendê-lo. E depois, eu vou aplicar as ferramentas necessárias para o processo. O final aqui é a venda. E tem gente, sabe o que faz? Já vai direto na venda, eu quero vender. Já olha para a pessoa com cifrão. Ai, é ali que eu vou vender aquilo. Mas e a necessidade do cliente? Porque se você não fizer isso, vai ter alguém que vai fazer. Identificar o problema. Como surgiu este problema? Quando que ele surgiu? Onde ele surgiu? E o que eu vou fazer para resolver? Aqui eu vou muito em cima daquela tecla, vamos supor, o cliente, vou voltar mais para o setor imobiliário, tá? Para o setor de vocês. Ele fez uma compra, acabou de fazer uma compra, acabou de fazer uma aquisição. Então, não interessa só chegar nesse finalmente das compras. Eu tenho que ajudá-lo a resolver a questão da documentação, né? Eu tenho que fazer de tudo para que o trâmite dele seja favorável, para que seja mais fácil. Facilitar para o cliente também. E muitas vezes isso não acontece. A pessoa cobra, olha, você tem um prazo, eu tenho um prazo para entregar sua documentação, tem isso, mas não vai atrás, não corre, não ajuda o cliente. E o bom corretor, o bom profissional é aquele que resolve o problema do cliente, identifica. Ainda no processo de comunicação, como que eu levanto a necessidade? Implícitas ou a necessidade explícita. E o que é a necessidade implícita? Tudo aquilo que está obscuro, que não é percebido. Então, o cliente ele chega para mim e fala assim, o sonho, todo mundo sonha em ter uma casa, todo mundo sonha em ter um apartamento, mas o sonho dele, ele sonha, mas às vezes ele não tem condições de manter aquele sonho. Sonhou, mas não tem condições. Isso é uma necessidade implícita, é uma coisa dele, dentro dele. Agora, explícita é esse cliente virar e falar assim, eu tenho 4 filhos, aí ele vira para você, eu tenho 4 filhos e tenho um salário, algo assim. Aí já ficou explícito, você já começa, peraí, então a necessidade dele é ter uma casa, tá? Aí quando você puxa mais, como é, sabe, o que você está precisando, como que é, sabe? Fala um pouquinho mais sobre você, deixa o cliente falar. Eu conto muito, eu falo isso muito nos meus vídeos, quem já viu meus vídeos sabe. Deixa a pessoa falar dela, ao invés de você se apresentar tanto, falar tanto, contar tanto a sua história, escuta a história dela. Identifica primeiro. Aí você vai tanto na necessidade implícita quanto na necessidade explícita desse cliente. Porque quando você identifica esses dois aqui, olha, maravilha, as coisas vão fluir, vão acontecer. Ela ajuda a comunicação clara, ajuda a evitar mal-entendidos, reduz conflitos, promove a colaboração, ajuda a desenrolar processos, aumenta a produtividade. Só vai passando para mim, por gentileza. Não leio por enquanto não, tá, gente? Não lê não, deixa viradinho aí que nós vamos ler todo mundo junto. Ela facilita o trâmite, a logística, quando eu tenho a informação, a comunicação, e faz bem para a saúde mental. Se eu pegar alguém lendo, vou pôr de milho em cima do milho atrás da porta. Quero uma também. Ela vai sobrar. Obrigada. Pega uma para
Olha só, o que eu acabei de falar, então, que a comunicação clara ela faz bem para a saúde mental. E muitas vezes a gente quebra a cara com o cliente porque não sabe o que esse cliente quer. Não entende o que ele quer, não é verdade? Então, vamos lá. A importância de conhecer bem o cliente e suas necessidades. Uma dona de casa num vilarejo, bem distante da cidade, ao atender as palmas em sua porta e a voz, "Ô de casa, estou entrando", depara-se com um homem jogando esterco de cavalo em seu tapete da sala. A mulher apavorada pergunta, "O senhor está maluco? O que está pensando que está fazendo no meu tapete?" O comerciante, não deixando a mulher falar, mais nada responde. "Boa tarde, eu estou ao vivo oferecendo meu produto e ao vivo eu provo para a senhora que nossos aspiradores são os melhores e mais eficientes do mercado. Tanto que estou agora fazendo um desafio. Se eu não limpar estes estercos em seu tapete, eu prometo que irei comê-los." A mulher retirou-se para a cozinha sem nada falar. O comerciante, curioso, perguntou, "A senhora vai aonde? Não irá ver a eficiência do meu produto?" A mulher responde, "Vou pegar uma colher, sal, pimenta, um guardanapo de papel e uma cachaça para abrir seu apetite, pois aqui em casa não tem energia elétrica." Coitado. E a gente corre o risco de fazer isso com o cliente. Quando você não conhece o cliente, não entende a necessidade dele, implícita, explícita, não é verdade? Está oferecendo algo para o cliente e não tem. Licença, um segundo. Cenário atual. Ambiente organizacional. Eu também preciso entender do ambiente organizacional. Eu não posso entender só do meu cliente. Eu não posso entender só da minha empresa. Eu tenho que entender o todo. O que é um ambiente organizacional? É um ambiente interno e um ambiente externo. No ambiente interno, nós temos... Aí vai para cada tipo de empresa, né? Mas nós temos colaboradores, maquinários, frota de veículos, política de vendas, carteira de clientes, sistema de gestão. Aí o setor imobiliário tem lá os seus, né? Seus, como que eu posso dizer, os materiais, o que vocês têm de documentação, se tem funcionário ou não, né? Tudo aquilo que é interno, que está dentro do negócio de vocês, dentro da empresa. Aí, nós temos um ambiente externo, que é o micro e macroambiente. No microambiente, nós temos concorrentes diretos e indiretos, clientes, fornecedores. E no macroambiente, variáveis políticas que interferem no nosso negócio, né? Se muda algo lá, externamente, vai mudar aqui, como tem acontecido, né, recentemente. Variáveis econômicas e variáveis socioculturais. Então, eu preciso também ter uma visão, uma análise ambiental. Saber o que está acontecendo, tanto dentro do meu negócio como fora. O que meu concorrente está fazendo que eu não estou fazendo? Concorrente direto e tem aquele indireto, que é o concorrente... Bom, eu vou falar aqui, tem um concorrente, eu gosto de falar muito também, um concorrente genérico. Vamos supor, eu preciso comprar uma sandália. Aí eu vou ao shopping comprar uma sandália. Reservei aquele dinheiro ali para comprar minha sandália, estou indo ao shopping comprar a sandália. Aí, de repente, eu passo e vejo, tem uma mulher que está entregando perfume lá na porta do boticário. Ela me pega e fala assim, "Nossa, esse perfume é a sua cara. Parece com você", e eu acredito. Aí eu olho para ela e falo, "É a minha cara", né? E vou e sinto aquele perfume que eu nunca talvez gostaria, mas ela falou que é a minha cara, então aquilo mexeu com a minha vaidade. Aí eu vou lá e compro o perfume, saio de lá, esqueço da sandália,
que eu ia comprar. Então, eu sou o perfume é um concorrente genérico daquela loja de calçados. E vocês estão cheios de concorrente genérico. Um cliente que tem uma condição, eles reservam dinheiro para comprar uma casa, para comprar um apartamento, de repente ele vê um outro cliente genérico na frente dele, ele vai gastar aquele dinheiro que era para o imóvel, que era para um negócio na mão de vocês. Esse é o cliente genérico. O concorrente direto com um cliente, concorrente genérico. O concorrente, que eu dei exemplo aqui, indireto, é aquele que trabalha da mesma forma que você, porém, ele tem, talvez, não seja regularizado, como você entende, nesse segmento de vocês. Então, vocês têm vários concorrentes, tanto direto como indireto, como genérico. E é importante identificar. O mundo está hiperconectado e saturado de informações. Somos bombardeados mensagens o tempo todo. Se você não tem uma comunicação clara e autêntica, simplesmente será ignorado. A doutora Eliana falou aqui com vocês que eu trabalhei na Alfaparf, uma empresa, uma multinacional, na área de cosméticos, lá em Minas. E eu aproveitava, como a minha formação é marketing, eu sempre gostei de marketing, a gente nunca, né? Aquela história, uma vez, vou falar aqui, galo até morrer, Atlético, né? Eu não vou falar Corinthians, nem Flamengo. Então, assim, a gente, quando gosta do marketing, a gente, né? Quando é do marketing. Então, eu não só trabalhava com a minha equipe de vendas ali, mas quando eu via algo no salão que podia mudar, que podia melhorar, eu sempre dava as dicas para os clientes. E uma coisa que eu peguei muito foi, antes da pandemia, isso 1 ano antes, né? Eu falava assim, você não tem Instagram? Você não tem redes sociais? Ah, não, prefiro contato presencial mesmo, que cabelo a gente não faz online. A cliente falava assim, ah, não, ninguém faz cabelo online. Eu aqui no computador, o pessoal, vou arrumar seu cabelo, ninguém faz isso. E achava aquilo que não era interessante e tal. E assim, independente de qualquer coisa, é o marketing que você tem, as redes sociais, Facebook, Instagram, é uma oportunidade que você tem ainda, que não é cobrada, que que você consegue fazer uma divulgação. E quando veio a pandemia, eu soube que eles sentiram muito, muito, muito. Por quê? Todo mundo teve que ficar isolado, né? Tiveram que fechar as portas. Aqueles clientes que já trabalhavam com marketing, que já faziam divulgação, sofreu também, mas não tanto quanto aquele que não tinha como acessar aos clientes que estavam em casa, que não podiam sair. Então, se você não busca, se você não está conectado, se você não tem essa forma de comunicação, que é expor o seu trabalho para o maior número de pessoas possível, o que você está fazendo? Você está se limitando. E essa oportunidade está aí. Gente, quando eu vejo uma pessoa que vira e fala assim, eu nem tenho Instagram, fica assim, eu sinto uma dor, sabe por quê? É uma ferramenta que você tem, você não paga por ela, por que não? Né? Ah, mas eu sou uma pessoa reservada. Então tá, então a pessoa reservada, mas tem algum negócio? Se tiver um negócio, se tiver isso aqui, se tiver que entrar dinheiro, tem rentabilidade? Tem que ter marketing. Hoje você não faz nada sem marketing mais, sem divulgação. Passando errado. E com a internet, qualquer pessoa pode lançar um produto, pode lançar um negócio, criar um produto, compartilhar uma ideia. O posicionamento correto é o que faz alguém sair do anonimato e se tornar referência em sua área. Então, se alguém não tem, não deixe a oportunidade passar. De alguma forma, é importante que você tenha, né? A concorrência disparou, por isso a importância de se posicionar. Se você não tem, seu concorrente tem. As pessoas não compram produtos ou serviços, elas compram conexões. Você tem que se conectar às pessoas. Pessoas trabalham com pessoas, compram de pessoas, vendem para pessoas. Nós precisamos de pessoas. Aí tem gente que fala, eu não gosto de pessoas. Então, fica dentro de uma caixa, se esconde, porque não tem jeito.
Tudo que você vai fazer tem pessoas. Deixa eu ver se eu... Mais ou menos que eu tenho que respeitar o tempo de vocês aqui. Tá. Eu fiz uma experiência na semana passada. Eu dou uma corridinha, tem uma praça em frente à minha casa toda terça e quinta. Um pouquinho mais para fazer exercício. E eu sempre gosto, primeiro, na terça eu dou uma corridinha, na quinta eu dou uma puxadinha a mais. Aí eu gosto sempre, na primeira vez que eu vou correr, dar uma voltinha para sentir, como diz os outros, sentir o terreno, né? E eu falei assim, hoje eu vou sair, primeira volta minha, eu vou dar bom dia para todo mundo, mas todo mundo mesmo, que passar na praça eu vou dar bom dia. Aí foi terça-feira passada, eu saí. A primeira volta eu fui mais devagar, aí passavam, bom dia, e daí eu dava aquele sorriso, bom dia, né? Bom dia, eu fiz de propósito, bom dia. Teve um senhor que ele quase infartou, porque eu cheguei atrás dele, eu correndo, eu falei assim, bom dia. Ele, ai, que susto, fez assim. Eu achei que ele ia cair, eu falei, meu Deus, Cláudia, cuidado. Tá. E fiz por nada, nem foi experiência. Eu falei, eu quero dar bom dia para todo mundo hoje, minha primeira volta. Tá, aí fui, não aconteceu nada demais. Quando foi na quinta-feira que eu voltei nesse mesmo lugar, eu estava ainda fazendo um aquecimento, aí aquelas pessoas que estavam na praça na terça-feira já passavam, bom dia, para mim lá eu estava mais na grama, assim, né? Eles passando, bom dia! Teve uma hora que eu até assustei, bom dia! Aí passava mais um pouco, aí na hora que eu comecei a correr, bom dia, teve um que me deu um tapa, que eu quase caí do outro lado da rua. Então, assim, olha que legal, gente. Quando nós passamos por pessoas, essas pessoas com cara fechada, às vezes no elevador, na rua, e elas não dão um bom dia, não cumprimentam, seja você a primeira pessoa a fazer isso. As pessoas reclamam que não conseguem se comunicar, né? Não conseguem ser sociáveis, mas também não procuram. Estou esperando, eu vou esperar alguém sorrir para mim, vou esperar alguém me tratar bem, para eu tratar bem. Não, seja você, comece por você. Então, é contagiante, é muito interessante. Foi uma experiência, agora tem que ficar uma semana sem lá, senão... Já pensou? Eu não vou correr, mas vou ficar só dando, vou ter que pôr uma cadeira lá, ficar dando bom dia para todo mundo. Mas foi ótimo. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas, se você quer simpatia, você tem que se conectar, você tem que ser simpático, você tem que tratar as pessoas bem. Mais do que vender algo, você precisa criar identificação com o seu produto. Marcas profissionais, com seu público, marcas profissionais se diferenciam, são aquelas que criam conexões genuínas e fazem pessoas se sentirem compreendidas, né? As marcas, as pessoas, às vezes, elas amam a marca. Elas não trocam de marca, elas fidelizam. Por quê? Porque elas foram atendidas, porque elas são atendidas. A confiança se constrói quando você comunica a que veio, se posiciona e se diferencia. Se sua comunicação não reflete claramente seu posicionamento e diferenciação, as pessoas não saberão por que escolher você. Empresas e profissionais de sucesso são aqueles que deixam claro quem são, no que acreditam e para quem querem falar. Então, seja claro, demonstra a que veio. Qual é o seu objetivo? Esquece, lá na sua cola tem alguém que está querendo fazer melhor que você. Tem alguém, todos os dias, você acorda para atender seus clientes, mas todos os dias tem aqueles concorrentes seus que acordam para pegar aquele seu cliente. Você acha que está preparado, você acha que está bem, que está legal? Tem gente que está fazendo muito mais que você ali para pegar aquele seu cliente na curva. Alguém conhece o Vale da Mediocridade? Já ouviram falar? Vamos ver quem adivinha o que é isso aí. Que figura é essa? Oi? Pode falar alto. Pão de açúcar. Quem mais? Alguém vai chutar? Ninguém, gente. Olha aqui, isso aqui, ó. Se eu falar assim, se eu fizer assim, ó, pode ter um sol aqui. Alguém vai se acertar? O que é isso aqui? Pode ter um sol aqui, olha, um sol bem aqui em cima. Finge que esse aqui é o sol.
Isso aqui é o quê? Montanha, muito bem. E o que eu quero dizer com montanha, vale da mediocridade e com a montanha? Que o sol, agora vamos imaginar, o sol, ele nasce para todos. O sol nasce para todo mundo. Só que aproveita o sol quem alcança, quem sai para ver. Tem gente que não sai para ver o sol. E é desse jeito, olha. Poucas são as pessoas que chegam ao topo da montanha. A maioria, o que faz? Ficam na média. E algumas caem aqui no vale da mediocridade. Medíocre. Pessoas medíocres. O que é medíocre? É mediano. Não entrega além daquilo que é oferecido. Ah, eu tenho que atender um cliente, eu vou lá atender o cliente. Ah, fiz o que eu pude. Não. Se você quiser chegar no topo, se você quiser chegar ao melhor, você tem que passar isso aqui. Olha, você tem que enfrentar que todo mundo está querendo a mesma coisa que você. Quando chegar aqui, pula, continua. Esforço, esforço, até você chegar lá em cima e ser o melhor. Olha só essa estatística. Apenas 5% na escola, no trabalho, em qualquer lugar, apenas 5% são as pessoas que se esforçam, que se destacam. O restante fica aqui, olha, nos 95%, fazendo o que todo mundo faz. Então, para ser esses 5%, para estar entre esses 5%, você tem que fazer muito. Tem que fazer todo dia. Tem que trabalhar todo dia, tem que correr todos os dias para estar na fatia dos 5%. Para não cair aqui no vale. Perceberam que a carinha deles aqui está até triste? Ó. E o que mais tem são pessoas aqui que ficam queixando. Ah, o que eu faço? O que eu fiz? Não sabe nem o que fez. Oi? Choveu muito, né? Verdade. Não reenquadra, né? E aqui, pilares do sucesso, quais são? Comunicação, posicionamento e diferenciação. Sem esses três aqui, nós não conseguimos fazer nada. Não adianta eu ser uma excelente comunicadora se eu não me posiciono, se eu não encontro o meu lugar. Não adianta eu ter o meu lugar, me comunicar bem, ter o meu lugar, mas não me diferencio da outra pessoa. Você pode tomar um cafezinho na padaria da esquina, aquele cafezinho que sai de segundo em segundo. Na Elsa, aquele cafezinho, não é? Você vai pagar X. Aí você vai numa cafeteria, vai tomar um café mais elaborado. Quanto você vai pagar por esse café? Qual deles você quer ser? Você pode ser o cafezinho da padaria? Tem dono de padaria aqui não, gente? Tem alguém que tem padaria aqui? Se tiver, vai me bater. Mas não, né? Lógico, desfazendo. É comparando mesmo. Aquele que... Nós adoramos. Bom demais, né? Pão da Elsa melhor. Então, qual café que você quer ser? Aquele café da padaria ou aquele café gourmet? Aquele café bacana. Aí você que escolhe. Isso lá no seu negócio. É maravilhoso, né? Isso aí. Obrigada, Leandro. Então... agora vou focar aqui um pouco no setor de imobiliário, tá? No setor de corretagem de vocês. Dê importância à escuta ativa na hora de atender o cliente. Seu cliente busca moradia, investimento, status ou segurança? O que seu cliente busca? Cada um tem uma necessidade ali e você precisa entender. Lembra a necessidade implícita, explícita? A gente tem que entender. Escutativa é o quê? É deixar o cliente falar, deixar ele contar a história dele. Transforme descrições frias de imóveis em experiências vivas. Então, ao invés de falar com o seu cliente assim, tem um apartamento de 3 quartos para vender, eu falo para ele, um espaço perfeito para a sua família crescer. Desculpa, um cliente que tem, vamos supor, ele não tem condições de comprar uma casa muito grande. Mas eu mostro para ele o quê? Eu tenho um apartamento de 3 quartos, mas é para a sua família crescer, tá?
Isso vai te acolher? Olha como que é diferente. De virar para ele e falar assim, você não pode comprar uma casa porque você não tem condição. Não, a sua família vai crescer. Aquilo já vai no sentimento do cliente e vai fazer com que ele compre de você. Seja claro, sem ser muito técnico. Às vezes tem gente que é muito técnico, né? E não passa, não trabalha com humanização, aquela questão de pessoa para pessoa, conexão. Gere perguntas e respostas que levam ao fechamento. Evite dar resposta sim, não, monossílaba, né? Ao invés, como que você chama? Fátima. Por exemplo, eu vou perguntar para a Fátima, eu falo, Fátima, eu tenho imóvel, tal. Você quer ver? Você quer ir lá ver? Não. Nossa, Fátima, Fátima, que bom que você está procurando um imóvel. E eu tenho algo que vai te atender. Tenho certeza que você vai ficar... Me dá a oportunidade de mostrar para você, né? Eu tenho que conquistar, né? Você quer ver? Lá não quer ver? Ela fala, não. Aí eu desmaio na hora. Né? Você não quer ver, não? Ai, gente. Você não quer ver, não? Não. Não. Então, eu tenho, sonhar para o cliente, sabe? Eu fico até, chegar e falar assim, olha, eu vou vender sonhos para você. Não vou vender casa, vou vender sonhos. E, com certeza, ela vai não só comprar, como vai me indicar para outras pessoas, porque ela ficou feliz com o que eu fiz. E use o WhatsApp não como ferramenta, não como um peso. Porque, às vezes, a pessoa tem um WhatsApp e fica assim, nossa senhora, eu tenho que atender isso. Nossa senhora, eu tenho que fazer. Não. Aquilo ali, gente, é marketing. Vocês têm o tempo todo, hoje, oportunidade de divulgar um negócio de vocês, que é muito fácil, criar grupos. Né? Criar grupos com pessoas que têm interesse em comprar, atender, dar atendimento, conversar, responder. Posicionamento. Venda sonhos, não imóvel. Posicione-se. Seja mais que um corretor. Resolva problemas. Nós falamos lá atrás um pouquinho. Construa uma presença digital ou a manada vai passar em cima. Se você não tiver presença, se você não tiver um trabalho bem feito, você vai ficar a ver navios, porque tem gente fazendo. Eu vou arrumar meu cabelo, por exemplo. Agora eu tive um casamento para ir uns 15 dias atrás. A Eliane vira para mim e fala assim, tem uma cabeleireira, como é que você chama? Oi? Anice é ótima, você vai adorar. Me dá o Instagram dela. Primeira coisa que eu falo. Ela tem Instagram? Tem não, amiga? Tá bom, obrigada. Então me dá o contato dela aqui. Eu vou querer ver o Instagram, eu quero ver o que a Anice está fazendo ali. Então, tudo hoje é assim. Tem uma corretora para te indicar. Quem que é? Como que você chama? Letícia. Letícia, ela aluga apartamentos do jeito que você quer. Me dá o Instagram dela. Ela não tem. Beleza. Beleza. Ou Facebook. A gente não é assim. Nós não somos assim. Você vai procurar um profissional. Todo mundo hoje não é assim. Você quer ver o que a pessoa está fazendo. E ali é uma janela. É uma oportunidade que você tem. Perceba a diferença. Lembra a época? Eu já atendi um cliente em marketing, uma vez quando estava começando o Instagram ainda, gente, apesar dos meus 15 anos, tá? Não estou falando assim, mas eu me lembro da minha avó fazendo isso, como diz. Alguém pergunta assim, você conhece essa música? Eu falo assim, eu me lembro da minha avó ouvindo lavando vasilha. Mas o que eu quero dizer com isso? Lembra vocês, quem tem... Na época que era só panfleto, não tinha. Tinha que confeccionar, eu me lembro. Ter que pagar um menino, um pivete, dar um cocão nele para ele vender, para ele ir lá no sinal, entregar os panfletos dentro do carro. A pessoa, o cliente chegava, rasgava. Ainda tem, eu sei que ainda tem algumas pessoas trabalhando dessa forma. Mas se tem a ferramenta ali, por que não utilizá-la? Não era? Foi tempo bom, né? Podemos deixar. Olha só, hoje, casa, um chuchuzinho de casa. Chuchuzinho de casa. Não é? Chuchu não é bonitinho?
Aham. Não deixa de ser, né? Chuchuzinho. Então, e aqui tem uma situação aqui, quando eu falo de escolher um nicho, que hoje em dia é até mais difícil falar assim, muito nichar, muito no caso de vocês, porque tudo é interessante. Se eu posso alugar um apartamento, se eu posso vender um lote, se eu posso vender... Hoje em dia é muito difícil de falar isso, mas quando a pessoa, geralmente, ela nicha, ela tem uma possibilidade, ela se torna específica, ela tem até uma facilidade de trabalhar, né, daquela forma. Crie um site profissional, se não tem, crie um site profissional. E invista em marketing. Se não sabe fazer, delegue para quem sabe fazer, mas não deixe de ter um marketing. E diferenciação. Todo mundo vende imóvel. E você? O que só você oferece? Imóvel todo mundo vende. Mas o que só você oferece? Muito bem. Pode falar alto. Sonho. Oferte atendimento, agilidade, cuidado, pós-venda. Conte histórias reais de clientes de vocês. Conte uma história de um cliente, o que aconteceu. Olha, eu tenho um cliente que ele não acreditava que fosse capaz e tal. De repente, ele conseguiu, ele foi lá e tal, e hoje ele está. Coloca depoimento de clientes de vocês que estão felizes com a compra que fez. Tudo isso, gente, humanizar a coisa. Aproveitar. Né? Como que você fez a diferença na vida deles? Crie uma experiência de compra diferenciada. Mostre os sonhos através de vídeos, lives. Mostre um cliente feliz porque pegou a chave, porque comprou. Tudo que vocês puderem fazer para humanizar, para falar que vocês fizeram através de uma divulgação de alguém que comprou na mão de vocês, aproveita isso e faz. Mas aí você fala para mim, eu não tenho tempo para fazer nada disso. Então, eu vou te falar uma coisa. A gestão do tempo, ela funciona da seguinte forma. Nós sempre temos tempo para fazer alguma coisa. Se alguém fala para mim, Cláudia, eu não consigo fazer isso. Eu falo assim, mas espera aí, o que você faz de 12h às 6h? Faz. Eu durmo. Para que dormir? Quando você morrer, você vai morrer de dormir eternamente. Então, vai lá fazer isso que você não consegue. Gestão do tempo é o seguinte... Eu pego as coisas que são muito importantes e muito urgentes e priorizo. O que é muito importante e muito urgente para mim? Eu vou priorizar. O que é muito importante e pouco urgente? Eu vou resolver em segundo lugar. Primeiro, esse aqui. O que é pouco importante e pouco urgente? O que eu faço? Alguém me fala? Quando algo é pouco importante e pouco urgente, eu posso fazer duas coisas. Ou eu abandono, porque é pouco importante, vai me tomar um tempo e é pouco urgente. Ou eu delego para alguém fazer para mim. Se eu tenho minhas prioridades aqui, além das minhas prioridades, ainda tem algo que é muito importante, é pouco urgente agora, mas se é importante, vai se tornar urgente uma hora. Então, eu vou cuidar disso aqui. Agora, esses aqui, eu não estou dando conta. Faz para mim. Delego. Fulano, faz isso aqui para mim, cuida disso para mim. Porque se eu abrir mão, não cuidar, às vezes vem outro e passa a mão ali, pega e você fala assim, nossa, perdi aquilo de bobeira. Mas porque eu não consegui administrar meu tempo. E acho que eu vou conseguir falar um pouquinho aqui do rapport. O rapport, em francês, significa relação, significa relacionar-se com o outro, criar empatia. O rapport é uma ferramenta fantástica para quem trabalha com pessoas, lida com pessoas. Olhar nos olhos. Simpatia, sorrir para a pessoa que você está falando. Seguir o tom de voz da pessoa. Se a pessoa ela fala um pouco acelerado, você vai acelerar. Não, mas você vai acelerar um pouco mais, se ela é um pouco mais acelerada. Imagina uma pessoa totalmente acelerada e uma outra... não dá, liga, né?
Se a pessoa for mais tranquila e você não, segure um pouquinho mais o tom, né? A respiração. E quando você consegue criar um rapport, quando você consegue criar uma empatia com a pessoa, é mágico. Você consegue levar essa pessoa para onde você quer. E a melhor forma do rapport é o espelhamento. É você fazer com que a pessoa imagine que ela olhando para você, ela está olhando para a imagem dela no espelho. A pessoa, quando ela está conversando com você e você a recebe com muita empatia, ela sente como se ela estivesse vendo a imagem dela refletida no espelho. Então, todas as vezes que você encontrar um cliente na sua frente, pode estar o mundo caindo aos pedaços, e você chegar no seu local de trabalho, lá fora, deixa os seus problemas ali no cantinho, atende esse cliente com um sorriso, com respeito, pergunte o nome dele, deixa ele contar a história dele, depois você conta um pouquinho da sua história, valoriza esse cliente, deixa ele se sentir importante, segue o tom de voz desse cliente, a respiração, se possível, desse cliente. E o espelhamento é tão interessante que, às vezes, um cliente, ele... Deixa eu ver quem que eu não peguei ainda para Cristo aqui. Vamos ver. Você. Vem cá. Ele aqui na frente. Por favor. Olha só. O que é o espelhamento? Como é que você se chama? Lion. Lion, fala para mim uma coisa. Segura aqui o microfone para mim um pouquinho, por favor, Eliane. Vocês vão perceber do lado de cá. Tudo bem, Lion? Você trabalha com o quê? Sou corretor de imóveis. Como que chama a sua... Você trabalha para uma imobiliária? Em uma imobiliária você tem uma? Eu tenho a minha própria. E como que chama? Lion Imóveis. Onde que fica? Aqui em Araçatuba? Atualmente trabalho em home office. Em home office. Que bom, né? Melhor coisa que teve depois dessa pandemia, né? Sim. Eu também gosto muito de trabalhar em casa, me acostumei tanto. Vocês perceberam, gente? Obrigada. Vem cá. Você se dispôs a vir? Vem. Você. Só mais um pouquinho. Não vou deixar você ficar assim. Você falou, com toda alegria. Não é todo mundo que faz isso, não. Me fala um pouquinho sobre você. Eu sou corretor também. Sim? E trabalho na minha imobiliária, né? Uhum. Atendo as pessoas tentando fazer o que você está me ensinando aí. Ai, que bom, que bom. É bom trabalhar com pessoas, né? Onde que é a sua imobiliária aqui? Na Rua Duque de Caxias. Eu falo assim como se eu conhecesse Araçatuba. Então tá, obrigada. Sucesso para você. Obrigado. Sucesso para você também, viu? Obrigada. Perceberam? Obrigada. Perceberam, gente? O que eu fiz? Eu simplesmente imitei os dois. Imitei assim. Ele estava com as mãos no bolso, eu fiquei com as mãos no bolso. Você se sentiu à vontade? Vocês perceberam o que eu fiz com você? De cá, da frente. Percebeu? E você, Aldo, né? Percebeu olhar? Fala, pode falar. Isso. Você colocou a mão para trás, eu também coloquei, olhei nos seus olhos, sorri, me interessei por você. A questão de ouvir, isso, o tá falando, interessar pelo... Não é? Então, é isso. Eu tenho as pessoas na minha mão. Não é só cliente, não. Eu tenho a pessoa que eu convivo no dia a dia. Eu tenho tudo, todas as pessoas na minha mão. Quando eu as respeito, as valorizo. Quando eu sei admirar, quando eu sei elogiar, quando eu sei escutar histórias e quando eu sei realizar sonhos. Isso é o que transforma a vida. Isso é o que transforma
as pessoas. Um homem não é mais do que outro, ele apenas faz mais do que outro. E nós estamos todos juntos no mesmo barco, porque o sol nasce para todos nós. E cai no vale da mediocridade somente quem quer. Somente quem não quer entregar, não entrega nada. Obrigada. Respeitando o tempo de vocês.